Agora, neste exato momento, em algum lugar do mundo, existe uma pessoa com menos dinheiro que você, menos tempo que você e muito mais problemas que você. E ainda assim, ela é mais feliz. Não porque a vida foi mais generosa, não porque teve sorte, mas porque, sem perceber, construiu um punhado de pequenos hábitos dentro da rotina. Hábitos tão simples que você passaria direto por eles se eu não parasse agora para te mostrar. Até o final deste vídeo, você vai saber exatamente quais são. Não conselhos vagos como seja positivo. Ações reais, praticadas diariamente pelas pessoas mais serenas da Terra, enraizadas em mais de 2000 anos de sabedoria estoica, ensinadas por homens que enterraram filhos, perderam impérios e foram exilados de tudo que amavam, e ainda encontraram paz. Fique até o final, porque o 7º hábito é o que quase ninguém comenta, e pode ser o mais importante da lista. Bem-vindo de volta ao Textos Inabaláveis, o lugar onde a filosofia antiga encontra a vida real. Se você é novo aqui, este canal existe para transformar a sabedoria de Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto em ferramentas práticas para viver bem. Se isso é o que você precisa, se inscreva. O que vem a seguir pode mudar o resto da sua semana. Comecemos com uma verdade desconfortável. Você provavelmente tem perseguido a felicidade na direção errada boa parte da vida. Não por tolice, porque todos ao seu redor fazem o mesmo. O próximo emprego, a próxima compra, a próxima conquista que finalmente vai te fazer sentir que chegou lá. E toda vez que você chega, a linha se move. Isso é adaptação hedônica. O ser humano retorna a um nível básico de felicidade, independente do que acontece, bom ou mal. Ganhe na loteria, e em um ano, sua felicidade volta perto de onde estava. Perca o uso das pernas, e o mesmo acontece ao contrário. Os estoicos entenderam isso 2000 anos antes da psicologia dar nome ao fenômeno. Observaram senadores ricos terminando miseráveis, e escravos e exilados alcançando uma paz que dinheiro nenhum compra. Daí, extraíram uma ideia radical. A felicidade não acontece com você. Você a constrói, tijolo por tijolo, através do que faz com seus dias. Não são suas circunstâncias, são seus hábitos. Imagine duas pessoas na mesma cidade, mesmo salário, mesmos problemas na semana. Uma acorda buscando o celular, reage a tudo, discute internamente com o que dá errado, dorme rolando a tela. A outra acorda com minutos de silêncio só seus. Encontra as mesmas frustrações com uma pergunta interna diferente. Gasta energia só no que está sob seu controle. E encerra o dia com reflexão honesta. Mesma vida externa. Experiências internas radicalmente diferentes. A distância entre elas não é talento nem sorte. É hábito, repetido até se tornar identidade. Vamos ao primeiro, o oposto de tudo que te ensinaram. Hábito 1. Reivindicar amanhã. Marco Aurélio foi um dos homens mais poderosos que já existiram. Imperador de Roma, comandante de legiões. E ainda assim, na maioria de suas manhãs, muitas vezes exausto, sentava-se antes do amanhecer e escrevia para si mesmo. Essas anotações privadas sobreviveram. Hoje as chamamos de meditações. Numa das passagens mais conhecidas, ele escreve: ao amanhecer, quando tiver dificuldade para deixar a cama, diga a si mesmo: estou me levantando para fazer o trabalho de um ser humano. O homem mais poderoso do mundo conhecido precisava se convencer a sair da cama. A diferença entre ele e você não é motivação sobre-humana. É ritual. Um momento antes do caos começar, onde ele decidia quem seria naquele dia. Pessoas felizes reivindicam os primeiros minutos como seus, antes do celular, antes da caixa de entrada. Não precisa ser 1 hora de meditação e banho gelado. Na prática, são 5 ou 10 minutos, um café em silêncio, uma caminhada antes de checar uma notificação. Isso funciona por um motivo mecânico, não místico.
A primeira coisa que você faz molda o tom do seu sistema nervoso por horas. Absorver 15 opiniões de estranhos antes de levantar da cama entrega o volante do seu estado emocional a pessoas que nunca se importaram com seu bem-estar. Epicteto, que passou anos escravo antes de se tornar um dos grandes filósofos, colocou direto: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Suas circunstâncias chegam, quer você queira ou não. Mas como você as recebe, é seu. Reivindique isso antes que o mundo o faça por você. Experimente amanhã. Antes de tocar no celular, dê a si mesmo 60 segundos. Pergunte: quem eu quero ser hoje? Não precisa de resposta perfeita, só precisa perguntar antes que o ruído comece. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários o número 1. Isso me ajuda a saber quantos estão acompanhando de verdade. Hábito 2. Não discutir com a realidade. Existe um relato sobre Epicteto que ilustra isso melhor do que qualquer explicação. Ainda escravo, teve a perna quebrada. Alguns dizem por crueldade do próprio Senhor. A tradição diz que ele reagiu com calma quase clínica, avisando que a força continuada quebraria o membro, e quando aconteceu, apenas observou. Eu havia lhe dito, sem histeria. Ele aceitou o que já havia acontecido, porque brigar com um osso quebrado não o conserta. A maior parte do sofrimento humano não vem dos eventos em si, mas da nossa resistência a eventos que já aconteceram e não podem mudar. Alguém fecha seu carro no trânsito. O evento dura 2 segundos, mas algumas pessoas carregam a irritação por 30 minutos. O trânsito não arruinou amanhã. A discussão delas com a realidade, sim. Marco Aurélio escrevia sobre isso constantemente. O obstáculo no caminho se torna o próprio caminho. Chuva cancela seus planos? A chuva agora é parte do plano. Discutir com o que já aconteceu é uma batalha impossível. E é ali que a infelicidade vive. Pessoas felizes não são pessoas para quem nada de ruim acontece. São treinadas a fazer uma pergunta diferente. Não por que isso aconteceu comigo, mas, dado que isso aconteceu, qual é a atitude mais útil agora? Essa mudança, de por que eu, para o que agora, é uma das ferramentas mais poderosas do arsenal estoico. Alguém que perde um emprego e passa meses revivendo a injustiça, não traz o emprego de volta, só estende o machucado. Alguém que em uma semana já está atualizando o currículo, trata a demissão como largada, não sentença. Mesmo evento, resultados diferentes. A diferença foi qual pergunta cada um fez primeiro. Esta semana, na próxima frustração, permita-se sentir por 60 segundos. O estoicismo nunca foi sobre suprimir emoção, é sobre não ser governado por ela. Depois pergunte: e agora? Hábito 3. A dicotomia do controle. Marco Aurélio traçou uma distinção simples. Coisas que dependem de nós. Julgamentos, esforços, conduta. E coisas que não dependem. Nosso corpo, nossa reputação, a opinião dos outros. Uma enorme parte da infelicidade vem de gastar energia emocional limitada em coisas que nunca foram nossas para controlar. O que um estranho pensa online, se um colega te aprova, se seus filhos vão dar certo em 20 anos. Pessoas felizes ficaram brutalmente honestas sobre onde está essa fronteira. Continuam trabalhando duro, amando profundamente, mas aprenderam a soltar o resultado no momento em que o esforço termina. Toda vez que perceber que está em espiral, revivendo uma conversa, obcecado por um resultado, pergunte: isso depende de mim agora? Se não, você não é convidado a parar de se importar. É convidado a parar de sofrer por algo que seu sofrimento não muda. Isso é difícil, especialmente com quem amamos. Os estoicos não diziam: pare de amar. Diziam: ame plenamente, esteja presente plenamente e solte o controle sobre as escolhas do outro. Apertar mais forte não protege, só esgota.
sem mudar nada. Soltar não é amar menos, é sofrer menos, pela mesma quantidade exata de amor. Se isso faz sentido, aperte o like agora. Ajuda genuinamente este vídeo a alcançar quem precisa ouvir isso. Hábito 4. Revisão noturna honesta. Sêneca, em Cartas a Lucílio, descreveu uma prática noturna. Quando as luzes se apagavam, perguntar-se, sem esconder nada de si mesmo: que defeito eu resisti hoje? Em que sentido estou melhor? Ele era explícito. Deve ser feito com gentileza, como um amigo revisando sua conduta, não como inimigo procurando munição. O objetivo não é culpa, é consciência. A maioria das pessoas carrega uma sensação vaga de que os dias passam sem nada sendo aprendido. Isso produz ansiedade discreta por baixo de tudo. A revisão noturna interrompe isso, forçando você a notar alguma evidência de crescimento, mesmo numa terça-feira comum. E permite encerrar o dia. Sem revisão deliberada, momentos não resolvidos te seguem para a cama. Hoje à noite, em menos de 5 minutos, o que deu certo hoje? E por quê? Onde fiquei abaixo da pessoa que quero ser? E pelo que, mesmo pequeno, sou genuinamente grato hoje? Esse hábito é pulado mais que qualquer outro, porque exige olhar diretamente para o que preferiríamos esquecer. Mas evitar o desconforto de 5 minutos não o faz desaparecer. Só permite que se acumule em algo mais pesado. Hábito 5. Premeditação das dificuldades. Sêneca recomendava, antes de qualquer viagem ou empreendimento, gastar minutos imaginando o que poderia dar errado. Não para se tornar ansioso, mas para ensaiar mentalmente a dificuldade, de modo que, se ela chegar, encontre uma mente que já a antecipou. A psicologia moderna chegou à mesma conclusão de forma independente. O chamado pessimismo defensivo. Pessoas que ensaiam brevemente obstáculos antes de perseguir um objetivo relatam menos ansiedade e melhor desempenho. Por quê? Porque a ansiedade não vem da dificuldade em si. Vem da dificuldade chegando sem ensaio, nos pegando em negação de que poderia acontecer. Marco Aurélio fazia isso diariamente, como armadura. Lembrava-se de que aquele dia poderia trazer o ingrato, o mentiroso, o invejoso, não para esperar o pior, mas para não ser pego de surpresa por comportamentos ordinários da natureza humana. Antes de algo que te deixa nervoso esta semana, gaste 90 segundos. Qual é a versão realisticamente pior disso? E se acontecesse, o que eu faria? Você vai entrar mais firme, porque uma parte de você já esteve ali. Hábito 6. Desconforto voluntário. Sêneca, já rico, periodicamente decidia viver como um homem pobre, roupas rústicas, comida simples, cama dura, para saber, por experiência direta, que sobreviveria se a fortuna algum dia mudasse. E descobria repetidamente que a pobreza não era tão terrível quanto o medo que sentia dela. Essa é a raiz antiga dos banhos frios, jejuns e treinos difíceis de hoje. Conforto ilimitado torna as pessoas frágeis silenciosamente. Se seu sistema nervoso nunca praticou tolerar desconforto real, a primeira dificuldade real, doença, perda, atinge uma mente sem calo nenhum. Desconforto voluntário constrói esse calo. Não entorpecimento, resiliência. Há também um presente escondido. Quando você abre mão de algo de propósito, redescobre o quanto já tem. Sêneca não estava se torturando. Estava recalibrando o que já é suficiente. Esta semana, escolha um pequeno conforto. Os 10 minutos extras na cama, o elevador, o açúcar no café, e remova de propósito por um dia. Note o que acontece quando ele retorna. Costuma parecer um presente de novo. Se você ainda está comigo, sinceramente agradeço. A maioria não chega tão longe. Se inscrever não custa nada. E me diz para continuar fazendo exatamente isso. Hábito 7. Leitura profunda dos antigos. Sêneca insistia que Lucílio passasse tempo diariamente com grandes mentes do passado, lendo profundamente em vez de amplamente.
retornando a poucos autores que de fato moldassem seu caráter. Toda pessoa vivendo hoje absorve os valores daquilo que consome com mais frequência. Se a maior parte do seu consumo diário é indignação e urgência artificial, a dieta que algoritmos otimizados para engajamento fornecem, não para bem-estar, seu estado interno reflete exatamente isso. As pessoas mais felizes curam o que entra na mente com a mesma seriedade que outras aplicam ao corpo. 20 minutos com meditações ou cartas de um estoico entregam uma perspectiva construída por alguém que já sobreviveu ao que você enfrenta agora. Luto, medo, fracasso. Comece assim. Leia uma página de um livro genuinamente grande e antigo antes de pegar o celular pela manhã. Pense nisso como escolher os convidados do seu jantar todas as noites. A humanidade que grita por atenção online, indignada, ou alguém como Marco Aurélio, que também lutava e também falhava. Um convidado te agita, o outro te deixa mais firme. Se algum desses primeiros hábitos descreveu uma parte da sua vida, isso não é coincidência. Guarde esse sentimento. Vou te perguntar sobre ele antes do fim. Hábito 8. Gratidão como disciplina. Marco Aurélio abre meditações, listando as pessoas de sua vida e o que cada uma lhe ensinou. A gentileza do avô, a generosidade da mãe. Isso é gratidão, mas precisa, específica, quase forense. E é essa especificidade que faz funcionar. Gratidão vaga. Sou grato pela minha família. Repetida do mesmo jeito perde poder emocional rápido, porque o cérebro se adapta a repetições sem variação. Gratidão específica continua produzindo resposta emocional real, porque força a mente a reviver o momento. Pessoas felizes não esperam sentir gratidão. Tratam como disciplina, praticada esteja ou não o sentimento presente. Marco Aurélio, num dia de traição e exaustão, ainda nomeou especificamente o que seus mestres lhe deram. A prática vinha primeiro. O sentimento seguia depois. Hoje à noite, seja específico. Não sou grato pelo meu amigo, mas sou grato porque ele me ligou de volta às 11 da noite, mesmo tendo trabalho na manhã seguinte, só porque percebeu que algo estava errado na minha voz. Gratidão vaga desaparece. Gratidão específica se acumula. Hábito 9. Memento mori. Generais, romanos, segundo a tradição, tinham um servo sussurrando: lembre-se, você é mortal, mesmo nos maiores triunfos. Marco Aurélio retorna a essa ideia constantemente em meditações, lembrando-se de que poderia deixar esta vida agora mesmo e que esse pensamento deveria moldar cada escolha no tempo que resta. Quase tudo que rouba nossa felicidade, rancores, discussões por orgulho, o eu te amo adiado, depende de uma suposição escondida, que temos tempo ilimitado. No momento em que você se senta com o fato de que não tem, de forma clarificadora e não paralisante, suas prioridades se reorganizam quase instantaneamente. Pergunte a si mesmo hoje: se eu tivesse significativamente menos tempo do que suponho, o que eu pararia de tolerar? O que eu finalmente diria? Quem já se sentou ao lado de um pai morrendo, descreve a mesma constatação. O quanto de tempo gastaram com coisas que não significavam nada, e quão pouco com o que significava tudo. Memento mori é o convite para ter essa constatação agora, enquanto ainda há tempo de agir. O momento que resume tudo. No ano 175 d.C., Marco Aurélio recebeu a notícia de que um de seus próprios generais, Avídio Cássio, havia se declarado imperador e se rebelado contra ele, no meio de uma guerra, já exausto, já enlutado. Por todos os relatos, um dos momentos mais sombrios de seu reinado. E o que ele fez? Marchou em direção ao confronto, esperando ter a chance de mostrar clemência, não punição. Cássio foi morto pelos próprios soldados antes do confronto. Quando sua cabeça foi levada até Marco como troféu,
A tradição sustenta que ele se recusou a celebrar e ordenou que fosse enterrada com honras. Um homem traído no pior momento possível escolheu clemência, não porque era fraco, porque havia se treinado dia após dia, exatamente nos 9 hábitos que percorremos hoje. A reflexão da manhã, a recusa em discutir com o que já havia acontecido, a disciplina de controlar apenas o que era seu, a honestidade noturna, o ensaio da dificuldade, o desconforto voluntário, que já lhe ensinara que sobreviveria a coisas piores, a sabedoria dos que vieram antes, a gratidão pelo que restava, e a consciência silenciosa de que nada, nem seu império, duraria para sempre. Não é um homem que teve sorte com temperamento pacífico. É um homem que construiu paz, tijolo por tijolo, para que, no pior dia de seu reinado, a paz simplesmente aparecesse, porque já estava ali. Você não vai enfrentar uma rebelião militar esta semana, mas vai enfrentar algo, uma frustração, uma decepção, um momento em que a velha versão de você entraria em espiral. E a única coisa entre você e a paz será se você construiu o hábito antes, ou está tentando inventá-lo sob pressão. Marco Aurélio enterrou filhos e liderou Roma através de uma peste. Sêneca foi exilado e depois forçado a tirar a própria vida. Epicteto começou escravizado, com o corpo permanentemente danificado. Nenhum teve um caminho fácil. Todos encontraram paz, através de 9 hábitos pequenos, repetíveis, quase banais. Reivindicar amanhã, não discutir com a realidade, controlar só o que depende de você, revisar o dia com honestidade, ensaiar a dificuldade, escolher desconforto de propósito, ler mentes mais sábias, praticar gratidão como disciplina e lembrar que o tempo é finito. Nenhum exige dinheiro, nenhum exige permissão de ninguém. É exatamente isso que os torna tão poderosos. E por que sobreviveram intactos por mais de 2000 anos? Você não precisa adotar os 9 a partir de amanhã. Escolha apenas um, o que fez você pausar em algum momento deste vídeo. Pratique-o pelos próximos 7 dias e observe o que muda. Se este vídeo trouxe algo real, deixe seu like antes de sair. Isso ajuda essa mensagem chegar a quem precisa dela. E se você quer mais dessa sabedoria antiga aplicada à vida real, se inscreva no Textos Inabaláveis. Me diga nos comentários, qual desses 9 hábitos você vai começar primeiro? Eu leio todos. Até a próxima. E lembre-se, você não precisa de circunstâncias melhores para construir uma vida melhor. Você precisa de hábitos melhores. Comece com um, hoje.